Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bom? Então, estamos aqui ainda ajeitando os formatos, mas eu acho que vamos ficar por assim por hora. Então, continuando as nossas sequências de vídeos sobre o processo seletivo do MECT, a gente já comentou sobre coisas para se fazer antes do MECT, para quem quiser entrar na área de pesquisa de uma maneira em geral. A gente já falou sobre o projeto de pesquisa, que é algo extremamente importante para o MECT de pesquisa, e já falamos sobre as provas de línguas, tanto japonês quanto inglês. Não sabemos muito bem por toda essa questão da pandemia, como é que vai estar esse ano, mas a gente falou de uma maneira geral, tanto se for a prova presencial, quanto se eles forem pedir o TOEFL, TOEIC, JLPT, qualquer coisa assim. Então, já tenho esses outros vídeos. Não sei se eu vou conseguir colocar em algum card, em algum lugar aqui por aqui, mas tudo bem, vamos tentar. Então, hoje eu quero comentar sobre a próxima etapa, que é a entrevista, tá bom? Então, cola comigo e vamos conversar um pouquinho mais sobre essa etapa, que normalmente a gente fica desesperado pra caramba, tá bom? Vem comigo. De uma maneira geral, como é que funciona? Você passa pela prova de línguas e pela avaliação do projeto e da documentação. Dependendo do consulado, a ordem do que é avaliado antes muda. Então, alguns consulados, que nem no de Curitiba, que foi o que eu fiz, primeiro tem a prova, e daí se você for aprovado na prova, que vão ler o teu projeto de pesquisa. E alguns consulados que isso é o contrário. Só quando você tem o projeto de pesquisa lido e aprovado, que você vai fazer a prova presencial de línguas. Então, confiram no consulado de vocês qual dos dois que é a ordem desse, certo? Mas de uma maneira geral, depois que você é aprovado nas línguas estrangeiras, no projeto de pesquisa e documentação, eles vão te mandar um e-mail falando que você foi aprovado ou não para a próxima etapa, que é a entrevista. Eles, de maneira geral, mandam só um e-mail falando, você foi aprovado para a próxima etapa, ponto, ou você não foi aprovado para a próxima etapa, ponto. Eles praticamente não dão feedback no sentido de quanto que foi a tua nota, ou se o que fez você cair às vezes foi um ou outro, foi a prova de japonês, ou foi a prova de inglês, ou foi o projeto, ou quão bem ou quão mal foi o teu projeto. Eles, na maioria dos consulados, se não me engano, um ou outro, eles disponibilizam as notas, mas de uma maneira muito geral, para o MEC de pesquisa, eles não disponibilizam as notas nem nada. Essa falta de feedback é muito complicada, porque se você for querer fazer nos anos seguintes, você não sabe muito bem aonde mirar para você melhorar, sabe? Então é um pouquinho complicado, mas é o jeito que de maneira geral acontece. Não sei como tá agora, acredito que não tenha mudado muito. Então, assim, vão preparados que talvez não tenha esse feedback e vocês só vão ficar sabendo, foi aprovado para entrevista, não foi aprovado para entrevista. Então, de uma maneira geral, o que acontece na entrevista, né? Aí a gente vai muito pelo que o relato, do que os outros que já fizeram também comentam, da experiência que eu passei. Então, de uma maneira muito geral, o que a gente consegue enxergar é que eles podem perguntar de tudo, qualquer coisa. Já vi caso que o pessoal focou extremamente só no projeto de pesquisa do aluno, pedindo para aprofundar muito no projeto de pesquisa, explicar mais. Já vi gente que foi perguntado muito sobre a vida pessoal do candidato. Já vi alguns casos também que o pessoal até era uma mulher um pouquinho mais velha, que estava ali quase no limite de idade para passar, e perguntou, mas você tá indo pro Japão para procurar marido? Oi? Então, assim, é meio complicado. Já vi entrevistas que foram feitas praticamente só em português, entrevistas que perguntaram umas 3 línguas. Então, é um pouquinho uma zona cinzenta ali. Então, quando você vai para entrevista, de fato, não dá para saber muito bem o que vai acontecer, porque pode acontecer de tudo pelo relato dos outros. Assim, é um pouquinho, na minha opinião, é um pouquinho complicado. Você tem que ir meio preparado para tudo. Mas o que parece que acontece de uma maneira meio geral, isso é uma opinião muito particular minha,
Então pode ter gente que fez o mesmo processo que não acha isso. Então não é uma verdade, é uma opinião. Que os caras vão tentar puxar no teu calo e vão tentar te desestabilizar para ver como é que você reage a situações de estresse e a situações imprevistas, assim, como lidar. Na minha entrevista, eu vou ser muito sincera que eu achei que não ia passar, eu saí da entrevista completamente desacreditada, porque os caras puxaram meu tapete de uma maneira que eu fiquei meio desconcertada, assim. Vou explicar isso um pouquinho depois para vocês. E ainda nesse vídeo, mas um pouquinho depois. Então eu fiquei bem desconcertada e eu achei que não ia dar boa, não. Então eu acho que, pelo que eu vi já dos outros comentando e tal, a minha opinião é que os caras vão tentar ver se você tem um psicológico bom para você aguentar situações pancadaria, porque que no Japão, às vezes, a gente vai passar por umas situações que vai ser pancadaria e a gente vai ter que se virar sozinho. Então, dá a entender, de novo, isso é uma opinião muito particular minha, não é uma verdade absoluta, que os caras fazem isso para testar, para ver se você consegue lidar com situações de estresse de uma maneira sensata, razoável, calma, mesmo que você vai ter crise de ansiedade depois, mas que na hora você consiga lidar com conflitos e resolver problemas. É a sensação que eu tenho. Mas, de novo, não é uma verdade absoluta. Então, o que eu quero conversar com vocês agora um pouquinho é, tipo assim, o antes, o durante e o depois da entrevista. Tipo, quais seriam coisas interessantes, que seriam algumas dicas para fazer antes, durante e depois, para quem sabe dar uma forcinha aí, dar uma ajudada. Espero que essas dicas ajudem vocês. Então, começando com o antes da entrevista. Primeiro de tudo, japonês é um povo extremamente formal, principalmente com essas coisas de entrevistas. Tem entrevista de emprego, entrevista para entrar no ensino médio, para entrar na graduação, na pós-graduação. Então, isso é algo que eles levam com um alto nível de formalidade. Então, para você fazer um back de pesquisa, eles também levam isso muito a sério. Então, por exemplo, vestuário, roupa. Tem gente que vai de moletom fazer entrevista. Assim, não é visto com bons olhos. Então, vai vestido mais formal, vai bem arrumadinho, chega antes da hora. O japonês é extremamente pontual também, então esteja lá antes, uma meia hora, uns 20 minutos antes. Se for online as entrevistas, já verifique todo o microfone, internet, tenha backup, porque às vezes pode dar algum problema, né, nos dispositivos. Então, você tá no teu computador, tá tudo certo, tem o teu celular, o celular de alguém na mão, para que caso dê problema no seu computador, você tem um plano B ali para conseguir entrar na entrevista se ela for online. Se for online também, daqui para cima deixa arrumadinho, de para baixo também, calça do pijama, mas não levante no meio da entrevista daí, tá bom? Então, assim, lembre que o japonês tem um nível de formalidade extremamente alta, isso é muito importante para eles. Algo também interessante de vocês se prepararem, porque de uma maneira geral é uma pergunta recorrente, é o porquê você precisa fazer esse projeto de pesquisa no Japão e não em qualquer outro lugar do mundo. Isso normalmente você consegue dar uma pequena justificada nisso no projeto de pesquisa escrito, que nem eu já comentei nos outros vídeos com vocês, mas na entrevista de uma maneira geral, isso também pode vir a ser perguntado. Tem uma alta probabilidade deles perguntarem isso. Então, já pesquise antes, já tenha o seu projeto de pesquisa muito bem estruturado na cabeça, saiba como defender o seu projeto de pesquisa e, especificamente para o MEC Pesquisa, saiba justificar o porquê a sua pesquisa precisa ser no Japão. Alguns exemplos, pessoal da geologia que estuda a parte de terremotos, de uma maneira relativamente simples de justificar, porque o Japão tem muita atividade sísmica, então tem um grupo de pesquisa extremamente forte aqui sobre isso. Mas tem algumas outras áreas, por exemplo, a minha, que é a química, que a parte na Europa também tem grupos de pesquisa renomadíssimos. Por que eu tinha que vir para cá, para o Japão, para fazer essa pesquisa? Justificar falando, eu quero ir pro Japão porque eu amo o Japão, eu quero conhecer lá, me dá uma bolsa. Não vai adiantar muito, meu amigo. Então, eu tive que justificar
mostrando para eles e provando para eles que tinha um grupo de pesquisa de ponta nessa área específica que eu queria e que não tinham outros professores em outros lugares do mundo que eram tão bons quanto os professores daqui. Então você tem que conseguir dar esse joguinho de cintura para justificar. Também, na minha opinião, é bem importante vocês estarem com isso na cabeça. Bom, com relação à língua na qual vão fazer a entrevista, que nem eu comentei antes com vocês, que já vi relato de perguntarem qualquer uma das línguas, inglês, japonês ou português. Bom, então antes de você ir para a entrevista, é interessante você se preparar para isso também. Em geral, pelo que a gente notou, eles levam sim em consideração qual língua que você entregou os documentos ou que você fez as provas ou, no caso do ano passado, que você apresentou o certificado de línguas, ou um TOEFL ou um JLPT. Então, vamos supor o cenário, que nem foi o meu, de você está indo com o inglês, mas você tem um nível básico de japonês. Então, o que seria interessante você fazer antes? Prepare defender o seu projeto em inglês, porque isso pode vir a acontecer. Eles perguntarem para você defender ali em inglês. Às vezes acontece de que a gente é bom escrevendo e lendo em inglês, mas a gente não tem esse treino de falar em inglês. Então é interessante você, com a coisa, já treinar, defender o seu projeto antes, no inglês nesse caso. E também é interessante, se você souber um pouquinho de japonês, conseguir fazer tipo uma auto-apresentação, que no japonês eles falam de koshokai, que é bem famoso, que tipo, meu nome é Ana, eu tenho tantos anos, estou estudando tal coisa em tal universidade. Isso em japonês, porque às vezes também, se você já mostrar que tem um nível básico de japonês, pode ser que eles peçam para você fazer isso. Ou em contrapartida, se você está indo com um japonês alto e um inglês básico, mesma coisa. Treina a defender o seu projeto em japonês, além de todas, se você for fluente, né, um N2, um N1, você também treinar a conversar ali em japonês, mas também tem um básicozinho de inglês, de conseguir se apresentar, ter uma conversa básica em inglês, acho que também vai ser bem enriquecedor, vai ser bem bom. Eu acho que o último ponto que vocês podem, que é uma dica que eu posso dar para vocês se prepararem para antes da entrevista é preparem o psicológico de vocês. Por incrível que pareça, porque assim, o processo inteiro do Max é um processo bem estressante, desgastante. Quem já sofre de ansiedade, depressão, é bom já se preparar de qualquer jeito para o processo inteiro. Mas a entrevista em si é um processo mais... É uma etapa bem estressante. Você tá ali, fisicamente, ou online. Não sei como vai estar esse ano, né? Mas você vai estar ali na frente dos avaliadores, sendo julgado na hora. Então, a ansiedade, de uma maneira geral, já ataca. Então, é interessante, assim, você veja qual maneira que é melhor para você se preparar psicologicamente para isso. Fazer umas meditações, ou se você já faz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, já comenta sobre esse processo com o seu médico, com o seu terapeuta, para você já ir tendo uma base interessante. Se entope de chá de camomila, faz qualquer coisa, dorme bem no dia anterior, de uma maneira que você consiga ir mais tranquilo para a entrevista. Eu acho que isso vale bem a pena. Olá, pessoas! Então, como vocês pediram, a gente vai dividir esse vídeo também em dois. Então, vai ser o 4.1 e o 4.2. Sim, outro momento do tempo, porque eu gravei todos os vídeos antes, numa batelada só. E agora que eu tô ajustando eles. Então, não se importem. Lá pra frente, eles passam a não precisar fazer esse disclaimer de outro momento do tempo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, como a gente falou, a gente deu uma pequena introdução de como que é as entrevistas de uma maneira geral, algumas coisinhas bem gerais, e o que fazer antes da entrevista, como se preparar, o que já tem em mente, como se portar com os japoneses, que tem uma questão de etiqueta muito diferente da dos brasileiros, e algumas coisas que os brasileiros consideram, mas não é tão importante para os brasileiros, para o japonês é extremamente importante, então é bom vocês já irem com isso na cabeça, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre a entrevista em si e depois da entrevista. Lembrando que isso não são regras gerais, isso são coisas que eu vivenciei
e que eu escutei dos outros. Então, lembre, não tem nenhuma regra 100%, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer exatamente da mesma maneira que vocês. É só repassando o que aconteceu comigo, que eu já escutei dos outros, para quem sabe isso seja de uma boa valia para vocês, tá bom? Então fiquem ligados aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, volta na playlist que tá linkada em algum dos dois ladinhos. Eu não sei porque tá invertida. Em algum dos dois lados vai estar a playlist inteirinha para vocês. Então a gente já falou sobre várias coisas do processo seletivo. Então, qualquer coisa, volta lá, vê desde o começo e eu espero que as dicas sejam úteis para vocês. Tá bom? E qualquer informação oficial, sempre procure nos sites dos consulados. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem e espera a semana que vem que vai ter a parte 2 do vídeo, 4.2, que vai ser bem interessante. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.